Deus não nos quer distraídos, Ele quer que a gente aumente a nossa capacidade de perceber Ele, de discernir a voz dEle, de conhecer a voz dEle. Você veio até aqui essa noite para ouvir Deus, e Ele está falando com você, tem pão para você levar para casa. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Você pode virar para o seu vizinho e falar assim, poxa, que bom que você veio. Fala assim, que bom que você veio. Que bom ver o seu sorriso aqui. Fala com ele, que bom ver o seu sorriso aí. Ai, ai. Aleluia. Que bom estar na presença do Pai. Aleluia. Que bom estar na presença desse Deus maravilhoso. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 11. Queria convidar você a ler comigo Lucas 11. Aleluia. Lucas capítulo 11. Aleluia. Você abriu comigo aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Essa palavra movimentou o meu interior. Está movimentando ainda. E eu quero responder essa palavra. Toda vez que a palavra nos desafia, a gente precisa corresponder com ela, amém? Glória a Deus. Diz assim o texto de Lucas, capítulo 11. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos e lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos hoje, de dia em dia, perdoa, eu estou olhando aqui na minha versão, vou ler com você aqui, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, não nos deixe cair em tentação. Então Jesus lhe disse, acabou a oração, Jesus ensinou o Pai Nosso, e aqui Jesus emendou numa parábola, numa história, e aqui que a gente vai olhar um pouco aqui rapidamente para essa história que Jesus contou. Diz assim, então Jesus lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães. Quantos pães? 3. Quantos pães? 3. Isso é importante, você precisa saber esse número. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, né, o amigo do lado de dentro da casa, responda, não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês, agora já Jesus dizendo, digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Aí, alguém já pegou aí, ó. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Quantos creem que a porta será aberta aqui, em nome de Jesus? Aleluia. Continua. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Glória a Deus.
quanto mais o nosso Pai que está nos céus lhes dará o Espírito Santo para aquele que pedir. Aleluia, glória a Deus. Eu fico empolgado com essa palavra. Eu fiquei tentando encaixar, irmãos, sabendo que hoje era culto de ceia, que o pão seria partido, e sabendo que a gente está numa série de mensagens sobre o Espírito Santo, eu fiquei tentando fazer um link, pedindo a Deus, Senhor, como é que eu vou unir o pão e o Espírito Santo? Como é que algumas agendas, esse texto me veio, e eu comecei a olhar para essa história dos 3 pães, e esse amigo que recorre a gente de madrugada. Irmãos, a Bíblia está dizendo de uma história sobre uma importunação. Talvez se você olhar de um outro olhar, pode ser uma importunação. Esses dias eu estava em casa, a polícia bateu lá em casa. Do nada, sentadão vendo televisão, polícia na porta. Meu Jesus! Minha esposa ainda ficou brigando comigo. É assim que vai atender a polícia de pijama? Eu vou botar roupa especial, não sei se ele... Eu não sei que hora vai bater na porta. E ali bateu, e ali falou assim, ei, tá tudo bem aí? Isso eu entendendo no meu inglês, né, irmãos? Façam as suas... E tá tudo bem aí? Vocês estão precisando da lei, da força, da polícia? Não. O susto e tal. Não, os meus filhos entenderam e traduziram. Não, a gente está precisando não, policial, tá tudo bem e tal. Não tem nada, nenhuma ocorrência. Tá. Qualquer coisa, né? Vocês avisem e tal, e foi embora. Estava procurando lá um vizinho barulhento, que não era a gente, eu creio, em nome de Jesus. Mas houve uma situação na vizinhança, e que foi chamado polícia. Houve um desconforto lá, ele estava batendo em algumas portas, creio que não era lá em casa, ninguém faz barulho lá em casa. Olha o silêncio, vocês acreditam nisso, né, irmãos? E aí, esse lidar com a vizinhança é complicado, né? E aí a gente está olhando uma história que, por um lado, parece uma importunação, mas, por outro, tem uma agenda de Deus aqui. Eu me lembro de uma vez que a gente estava na igreja, e a gente começou na igreja lá no Brasil, e a gente começou uma campanha às 5 horas ou 6 horas da manhã, Sheila, não me lembro agora. Aí a gente falou assim, vamos orar na igreja, vou botar 6 horas da manhã, todo dia. Aí fizemos uma semana. Na sexta-feira ou na quinta-feira, acho que no último dia, no penúltimo dia, a vizinha falou assim, eu não aguento mais esse barulho. E subiu na escada assim, meteu o corpo para dentro da igreja. Vocês têm que parar com esse barulho, essa barulheira de madrugada, eu querendo não sei o quê, os meus filhos, aquela coisa toda. Verdade, tudo verdade, irmãos, né? Tudo, ela estava na razão, né? E a gente de cedo já orando, e aí eu saí do lado de fora, alguém falou, pastor, corre lá, fala com ela. Eu falei, irmã, me desculpa pelo barulho, me perdoe. O barulho de oração, mas você, me perdoe, irmã, me desculpa, você não vai querer fazer mais isso não, mas olha só, sem querer deixa só a gente terminar amanhã a gente termina, deixa mais um... A gente vai terminar essa jornada de oração mais um dia, então dá mais um diazinho para a gente vai tentar orar baixinho. Não, você aqui é meio nervoso, mas tá, se acalmou um pouco, entrou. Aí no outro dia fomos para a igreja orar, gente, irmãos, vamos orar baixo aqui, a irmã está reclamando e tal. A gente começa a orar, a vizinha. Irmãos, no final da oração, quem entra pedindo oração, chorando? A vizinha. Entrou no meio do final da oração, entrou lá chorando. Ora por mim, ora por mim. Oramos por ela. Era crente, ela estava afastada, se reconciliou, tinha vivido uma turbulência na vida, reconciliou com Jesus, caminhou com a gente lá. Foi uma bênção na nossa, pensa numa bênção, de uma vizinha chata, encrenqueira, por uma bênção dentro da igreja, servindo, ajudando, abençoando.
E aqui a gente está olhando para uma história de uma importunação, de uma coisa que está acontecendo à meia-noite. A gente estava conversando sobre a meia-noite, está vendo? Um amigo inesperado chega à meia-noite, Júnior. E meia-noite é a hora de chegar alguém, gente? Meia-noite chegou um viajante, um visitante. Eu não sei se você consegue entender, porque a história, ela chama a pessoa que vai dar o pão de amigo. E o visitante que chega à meia-noite, de visitante, de viajante, de alguém que não tinha relacionamento. O amigo tinha o pão lá, o visitante chega de noite, assim, inesperadamente. Fico olhando para esse texto. E ali, aquele homem recebe aquele visitante sem esperar, e ele fala assim: eu tenho um amigo. E eu sei que tem pão lá na casa desse amigo. Eu tenho um amigo. Eu sei que tem pão lá na casa desse amigo. Irmãos, eu quero que você olhe comigo, a gente faça alguma analogia de que esse visitante inesperado é uma doença que você chega sem avisar, meia-noite. É um problema sério, um ataque, é um surto. É algo desesperador que bate na sua porta e você, dentro da sua despensa, não tem comida para essa coisa, não tem como alimentar isso, você não tem como sustentar uma coisa dessa. É uma briga que chega, que acontece, familiar, é algo, uma importunação violenta, que você não dá conta. Você não tem condições por si, não tem bagagem, não tem despensa, não tem geladeira para alimentar esse problemaço que chegou aí. Meia-noite aponta para algo fora de hora. Está falando de alguém inconveniente e fora de hora. Está falando de alguém, de alguma coisa que chega que você não espera, e problema é assim, a gente não espera problema, a gente não se previne muitas das vezes para algum tipo de problema. É um diagnóstico que chega dizendo: você tem esse tumor, bate lá na sua porta, mas eu quero que você entenda, você tem um amigo, e na casa desse amigo, alguém já está entendendo aqui, na casa desse amigo tem pão para alimentar esse você e esse viajante, na casa desse amigo tem pão para você e para esse viajante que chegou inesperado. Meu Deus, será que a gente consegue entender que às vezes o problema bate na nossa porta e a gente não tem a menor condições de trazer nenhuma solução, não sabe de onde começa a desenrolar esse problema. Deus está falando conosco nessa noite. Eu sou esse amigo. Eu sou esse amigo. Estou ali pertinho para você chegar. E aí você pode me perguntar: tá, tudo bem, pastor, sou esse amigo, mas quantas vezes a gente bate e a porta está fechada? À meia-noite, o amigo falou assim: olha, já está tarde. As crianças não... A realidade de hoje, né, é diferente da... Aqui todo mundo, cada um dorme no quarto, né? Na sua maioria, todo mundo dorme no quarto, as crianças estão na cama direitinho, mas aqui na Cafarnaum, nessa época, a história está dizendo de alguém, as casas eram um cômodo, as pessoas dormiam tudo junto. Então, o pai da família tinha que pisar lá no meio das crianças, acordar a criança, acordar a casa toda, era um incômodo. Mas só que o pai, né, como se fosse o dono dessa casa, é como se fosse o nosso amigo, fala assim: que bom que ele bateu aqui. Eu disse: olha, eu vou poder te atender, está tarde. Na verdade, dizem assim: insiste um pouco mais. Que bom saber que ele sabe que tem pão aqui dentro de casa. Amém, irmãos? A Bíblia está dizendo para nós que a gente precisa ser insistente naquilo que a gente está buscando em Deus. A Bíblia está dizendo para nós que tem pão na casa do amigo.
A Bíblia está dizendo para nós, que bom que você veio aqui hoje. Amém. Porque você vai voltar alimentado e vai levar solução para esse problema. Amém. Você pode levantar uma de suas mãos, quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Quando nós batemos na porta desse Deus Todo-Poderoso, pode até demorar, mas ela vai se abrir em nome de Jesus. E você vai levar essa resposta para esse problema. Você vai levar a cura para essa doença. Você vai levar a solução para esse desafio que apareceu inesperadamente na sua vida. Tem pão dentro da casa. Tem pão dentro da casa para alimentar você. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. A gente não pode, irmãos, parar de bater na primeira, a gente às vezes começa a desistir no meio do caminho. A gente precisa gerar uma fé insistente, persistente. A gente precisa entender, Senhor, eu preciso dessa resposta, Pai. Nós precisamos ser persistentes na nossa fé. Eu posso ouvir um amém, irmãos? A gente precisa insistir em oração. A gente precisa acordar de manhã. Senhor, eu preciso dessa resposta. Senhor, o Senhor sabe. Sabe o que diferencia esse homem aqui que você pode bater de madrugada? É um amigo. É alguém que você tem intimidade. É alguém que você confia. É alguém que não vai te criticar porque você está batendo na casa dele. Ele não vai te apontar o dedo, ele não vai te apontar o dedo porque você está recorrendo a ele. Pelo contrário, às vezes Deus até oferece uma certa resistência, a gente demora um pouco para receber algumas coisas em Deus, mas não é para punir, é para aumentar a nossa persistência, a nossa comunhão com Ele, a nossa vida de oração. Posso ouvir um amém? A nossa busca ser maior, o nosso nível de discernimento ser maior. A gente precisa se esforçar mesmo para buscar algumas respostas de Deus, porque Deus não nos quer distraídos. Ele quer que a gente aumente a nossa capacidade de perceber Ele, de discernir a voz dEle, de conhecer a voz dEle. Você veio até aqui essa noite para ouvir Deus, e Ele está falando com você. Tem pão para você levar para casa. E às vezes a resistência, a demora é para que a gente se melhore a busca, que a gente insista, que a gente saiba o caráter daquele que está lá dentro dessa porta que está fechada. Não, eu conheço esse homem, é um amigo, ele pode demorar um pouquinho, mas tem pão aí dentro, porque eu conheço ele. Esse Deus poderoso está disponível para nós. Talvez você chegou aqui como uma terra arrasada, você já bateu algumas portas, mas quero te dizer que tem resposta e solução para você em Deus. Tem resposta e solução para você nesse Deus Todo-Poderoso. Talvez o desespero, a depressão, a ansiedade acabou de chegar à meia-noite lá na sua casa. Talvez o ataque de pânico acabou de chegar e você não como alimentar. Deus está falando com você. Eu tenho pão dentro da minha casa para lhe fornecer. Tem pão dentro da casa. Aleluia. Tem uma resposta para solucionar esse problema que sozinho você não vai dar conta. E não vai dar conta mesmo. Não adianta você rebuscar a despensa lá, a geladeira, meu Deus, não tem nada, e inventar, não tem como inventar. Você precisa recorrer ao seu amigo. Que bom que nós temos um amigo. Deus está falando conosco nessa noite. Bater e bater. Pedir e pedir. Buscar. O pedir é na fala, né? É na expressão, expressando o que você quer. Agora, o buscar é movimento, irmãos. Você precisa se locomover, sim ou não? Você precisa se ir atrás. O buscar não é ficar parado, não é só o falar. Todo o teu corpo tem que
ir atrás de algo que você está crendo em Deus que vai receber. Irmãos, não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe doença que Deus não possa curar. Não existe casamento quebrado, não existe doença, não existe síndrome, não existe... Eu nem sei nomear os problemas que tem, mas eu sei que para todos eles, Jesus tem a solução. Ele é a solução. Ele é a solução. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, o diabo bate na nossa porta meia-noite. Você não tem como. Você não tem como sustentar alimento. Não tem comida para isso. Mas você tem um amigo. Você tem um amigo que deu, tem um amigo que tem. E a gente, 3 pães, né? O tema significa que não é um, não é 2, é específico. É um número específico o que você precisa. A gente precisa aprender a pedir em Deus, Senhor, eu preciso disso. De forma clara, nomear a quantidade de forma específica. Deus vai dar mais, amém, irmãos? Deus vai dar mais, eu tenho certeza, eu tenho vivido isso. Mas a gente precisa, Senhor, eu preciso desse número, dessa quantidade. Preciso disso, Senhor. E Deus sempre nos supera, Deus sempre nos surpreende. Sabe, a gente precisa aprender que a porta fechada pode ser transformada. Vocês se lembram da história? Me veio aqui a história de Ezequias, o rei Ezequias. O profeta Isaías, um dos profetas que mais profetizou, né? O livro com 66 capítulos, o homem percorreu vários reinos, o homem fera, falando fera, né, como profeta. Ele chega na casa de Ezequias e fala assim, tem uma palavra de Deus para você. Se organiza aí, porque você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina receber uma palavra dessa, de alguém, um profeta que ouvia Deus e o profeta sai da casa. Quando o profeta sai, Ezequias, em vez de se desesperar, dele desistir, a Bíblia diz, irmãos, que ele mete a cara na parede. Ele mete a cara na parede e começa a orar, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho te servido. O Senhor conhece os meus dias. O Senhor conhece a minha situação. Cara na parede, irmãos. Daqui a pouco bate. Deus fala com Isaías, volta lá e fala para Ezequias, eu vou dar mais 15 anos para ele. Irmãos, a porta fechada, fechadinha. Ezequias vai lá e ora mais. E a porta se abre. Será que a gente não está entendendo o que Deus algumas vezes está fazendo na nossa vida? Algumas portas estão se fechando para que a gente possa insistir um pouco mais. Sabe? O texto continua e ele diz assim, ele fala de oração, né? Fala do Pai Nosso, fala desse homem, da história, do homem que consegue os pães. Ele conseguiu os pães, amém, irmãos? E depois fala assim, se vocês, o texto diz, que são homens, são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Tem algum pai aí junto de um filho? Tem aí? Você está com seu filho? Ele fala para ele assim, está vendo como a Bíblia diz que o pai dá boa coisa para o filho? Fala com ele. Aproveita aí, pai. Está vendo aí? Fala aí, mãe. Fala assim, vendo, filho? A Bíblia está dizendo? Papai dá boa coisa? O pai e a mãe sabem dar boa coisa para o filho. Amém ou não amém? Dá o que tem, irmãos. Né? O que está dentro Aí a Bíblia diz assim, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, Ele vai dar uma porção do seu Espírito a todos aqueles que o pedirem.
Aleluia. Quanto mais o nosso Pai tem uma porção para os seus filhos. Irmãos, quando eu falo de porção do Espírito, tem um texto em João capítulo 3, na versão, nova versão, olha o que diz a versão João 3, isso. Pois sendo enviado por Deus, o profeta, né, ele fala as palavras de Deus. Porque Deus, ele dá o Espírito sem medida nem limite. Eu queria que você apertasse a mão de alguém, celebra com alguém, fala assim, olha, Deus tem um Espírito Santo para dar sem limite, fala, sem limite, sem medida. Sem limite e sem medida. Sem limite e sem medida. Não é no formato que a gente conhece, não é na forma que a gente quer que o Espírito Santo vai vir, a porção dele, não é no modelo, não tem medida. E também não é na quantidade, é sem limite. É sem limite, é sem limite. O Espírito, Deus está pronto a liberar uma porção do seu Espírito sem limite. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Enche-me do teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ser. Vamos levantar as mãos, vamos declarar isso, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero. E em louvor diante do teu altar. Aleluia. Eu quero orar com você. Pode ficar de pé. A Bíblia está dizendo que se alguém precisa de uma necessidade à meia-noite, ele vai até um amigo pedir um reforço, uma ajuda, um alimento, porque ele não tem. E depois o texto continua, está todo linkado. E ele diz assim, você sabe que um pai sempre vai dar boas coisas, quanto mais o nosso pai. Ele vai dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É como se Deus estivesse falando conosco, você vai bater, você vai pedir, você vai buscar algumas respostas naturais. Mas o Espírito Santo é a resposta para todos os problemas que nós temos. O aumento do Espírito Santo na nossa vida vai superar, vai fazer a gente superar todas as nossas dificuldades. Aleluia. A porção do Espírito Santo em nossa vida vai transformar a nossa escassez. O poder do Espírito Santo em nós é tão poderoso, porque o Espírito Santo, ele fala aquilo que é a vontade de Deus, ele ora aquilo que é a vontade de Deus, ele comunica o coração de Deus, ele atrai, ele puxa o que é a resposta de Deus. O Espírito Santo, nosso amigo, o Espírito Santo, nosso conselheiro, a Bíblia diz que ele nos guia por toda a verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você precisa desse pão, pastor Glauco. Eu preciso levar um pão para essa situação difícil que eu estou vivendo. Essa situação inesperada, eu não tenho condições por si só. Eu quero orar por você nessa noite. Vem até aqui ao altar. Você que precisa de uma resposta, você precisa bater nessa porta. Meia-noite.
Só Deus pode mudar essa situação. Eu quero orar por você. Se aproxima até do altar nessa hora. Se achegue até aqui, eu quero orar pela sua vida. Sabe, quero abençoar você. Aleluia. Aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Simples de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Teus filhos precisam de uma resposta, Senhor. A tua graça, teu poder, Deus. Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus. Percebo quão maravilhoso Ele é e Ele me quer. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare isso. Me ama. Ele me Ama. Ele me ama. Nada para. Ele me ama. Me ama. pode fazer. Ele me ama. Toma a vida dos teus filhos nas suas mãos, Senhor. Os filhos e filhas que estão no teu altar, Senhor. Deus, há um inconveniente, há um problema, Deus, há um incômodo, uma situação que exige uma resposta e talvez a gente não tenha essa resposta, mas o Senhor tem, Pai. O Senhor tem as respostas, Pai. O Senhor tem as soluções, Pai. O Senhor tem os comandos de vitória. Eu te peço, seja abrindo as portas para os teus filhos, Deus, liberando esse pão que vem do céu, liberando essa resposta, liberando essa porção do teu Espírito, vai fazer com que eles caminhem, vai fazer com que eles consigam chegar até o final da trajetória. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que estão aqui no teu altar nessa noite, Pai. Surpreende eles, Senhor. Envia a resposta, Pai. O Senhor é o juiz dos juízes. É o Senhor quem bate o martelo. É o Senhor quem dá a palavra final. Deus, nenhum diagnóstico humano pode ser comparado à voz que vem do céu, Pai. Em nome de Jesus, toma os teus filhos, desembaraça, Senhor, esse embaraço. Desembaraça esse problema que ele, não conseguimos ver solução. Mas o Senhor já tem a solução, Pai. O Senhor já tem a solução, Senhor.
Abre essa porta, comunica, Deus, dá direção, dá clareza, guia, Senhor, teu Espírito guia pela toda a verdade, toda a sabedoria. O Senhor traz a palavra certa nos nossos lábios. Oh, Espírito Santo, ajuda os teus filhos a resolver essa enrascada, essa situação difícil, essa doença. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda doença comece a regredir agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse sintoma vai voltar atrás, vai regredir, vai se desfazer. A cura em Deus. A cura em ti, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode voltar ao seu lugar. Senhor, quero agradecer aos irmãos que estavam nos acompanhando nas redes sociais. Deus abençoe. Amém.